Pessoal, vamos então para a última apresentação do painel Grafeno. Muito orgulhosos dessa próxima apresentação, uma empresa brasileira com desenvolvimento também, mais uma, né? Nós vamos então para a palestra Grafeno, o aditivo do futuro já é realidade, da Polistel. Quem vai fazer essa apresentação é o Vanderlei da Costa, ele é doutor em adesivos pela USP, e a Samar Carvalho, que é engenheira de materiais e CEO da Polistel. Então, eles vão apresentar esse novo desenvolvimento e vão fechar aqui com chave de ouro o primeiro dia dos painéis setoriais 2021 online. Então, agora eu vou pedir para pôr online conosco. Vanderlei, tudo bem? Samar, tudo bem? Um prazer ter vocês dois aqui conosco. Olá, prazer. Bom, muito obrigada pela participação. Vanderlei. O Vanderlei está em outra câmera, aqui é o Wildon. Oi, Wildon, tudo bem? Então, tá bom. Então, eu deixo quem que vai falar primeiro? Primeiro, nós dois aqui. Ah, então tá ótimo. Então, já vamos colocar o PowerPoint para vocês. Boa palestra e muito contentes de ter a Polistel falando sobre esse assunto aqui conosco no painel Grafeno. Obrigado. Obrigada. Então, pessoal, meu nome é Wildon Lopes, sou o CEO da Polistel. Eu resolvi falar aqui para responder uma pergunta, né? Por que a Polistel está falando em grafeno? Bom, em primeiro lugar, porque nós já trabalhamos com nanopartículas de prata e zinco há mais de 10 anos, né? Em segundo lugar, porque o grafeno é uma inovação e nós somos inovadores, e então nós estamos dentro desses desenvolvimentos, né? A gente tem contato com o Graphene Engineering Innovation Center em Londres, em Manchester, e nós sabemos de algumas aplicações muito novas lá, estamos em contato. Como disse o Alexandre, da Graphene Gerdau, existem algumas aplicações em borracha, tapetes, por exemplo, né? 80% de borracha reciclada, com 20% de borracha natural com grafeno, aumento de compressão, etc., né? O grafeno veio para ficar. Mas ele é importante vencer alguns desafios. Então, eu digo, não pelo marketing, mas pelo desempenho, pelos benefícios que o grafeno traz, né? Agora, outro desafio é aumentar a escala de produção. Nós ainda não temos grandes quantidades disponíveis. E também, ao mesmo tempo, diminuir o custo. Outro desafio são os regulatórios técnicos, os regulatórios ambientais, né? Então, o objetivo nosso da Polistel são apresentar soluções funcionais. Não basta fornecer o pó para um cliente, nós temos que funcionalizar o grafeno para que os nossos clientes possam utilizar, tá? Agora a Sama vai fazer a iniciação da Polistel, depois o Dr. Vanderlei vai entrar com vocês. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Samar Carvalho, eu sou engenheira e diretora operacional da Polistel. Pode passar para o próximo slide. Bom, a princípio, eu vou começar dando um pequeno background do institucional da nossa empresa e, em seguida, o Dr. Vanderlei vai entrar com as aplicações específicas em grafeno. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, a Polistel é uma empresa com 20 anos de mercado. A gente é especialista em inovações e alta tecnologia através da formulação de aditivos para diversos mercados. Como eu já disse, a gente... Não, o slide anterior ainda. Como eu já disse, nós temos um grande foco em inovação, portanto, a gente tem um corpo técnico muito competente, a gente tem, em média, de 15 especialistas entre técnicos, químicos e engenheiros que dão toda a base científica para a gente proporcionar as melhores soluções para o mercado nacional e internacional. É importante ressaltar que a gente não vende o produto, e sim a solução para o cliente, seja com produtos já conhecidos no mercado ou, se necessário, produtos feitos sob medida para a necessidade específica de cada cliente. Pode passar para o próximo slide. A nossa empresa começou tradicionalmente com o mercado de compósitos. Aos poucos a gente foi ampliando para o mercado de plásticos e borrachas e hoje a gente está muito forte no mercado de tintas e revestimentos, que compõem cerca de 70% da nossa carteira. Porém, recentemente, nos últimos anos, a gente vem expandindo para novos setores, conforme a necessidade dos mercados que a gente acaba vendo. Então, setores como mineração, selantes, lubrificantes, household, cosméticos, entre outros.
Próximo slide. Então, esse é o nosso core business, no qual a gente tem mais de 100 produtos ativos voltados para esse mercado, como o mercado de tintas, onde a gente tem principalmente tintas decorativas, tintas de impressão, mercado de compostos com gel coat e peças técnicas, que o Dr. Vanderlei vai exemplificar mais à frente, e plásticos e borrachas com plástico de engenharia, entre outros. E a gente tem, então, diversos produtos que já são conhecidos no mercado, como mectantes, nivelantes, agentes de fixotropia, mas também temos produtos multifuncionais desenvolvidos com a nossa tecnologia própria. Próximo slide. Então, através do nosso trabalho, tanto o nosso trabalho interno, com adquirir o certificado ISO 9000, nossa consciência ambiental, e com o nosso trabalho no mercado, nós somos reconhecidos diversas vezes, como, por exemplo, no primeiro Prêmio Internacional da Akzo Nobel, em 2019, somos sempre lembrados pela Associação Latino-Americana de Compósitos, reconhecidos como um grande player, né, no mercado de materiais compósitos. E no próximo slide, a gente quer apresentar um pouco das nossas parcerias internacionais, nos quais a gente adquiriu para aumentar o nosso portfólio de produtos com contrato de exclusividade com essas empresas para representação na América Latina. Então, trazemos produtos como sílica pirogênica com a Tokuyama, para o mercado de tintas, compostos, selantes, agentes de fixotropia, fibras de celulose com a Retemar da Alemanha, para o mercado de massa, rejunte para construção civil, nanozinco para aditivos base aquosa, tintas, cosméticos como proteção solar, nanocobre para bactericidas e fungicidas, e temos também outras parcerias em andamento que vão ser apresentadas no futuro, no próximo ano. Então, agora, eu deixo vocês com o professor Dr. Vanderlei da Costa, nosso especialista em nanotecnologia, que vai apresentar as soluções que a Polistel está trazendo para esse mercado de grafeno. Ok, uma boa tarde a todos, né? Muito obrigado aí pela participação, né? Podemos avançar o slide, por favor? Volta um, por favor. Acho que aqui é o comando aqui. Bom, quando a gente vai falar sobre os grafenos, a gente vem buscar o início de tudo começou na nanotecnologia, né? E a nanotecnologia ela vem com várias outras áreas sempre correlacionadas para que possa trabalhar em conjunto, né? Então nós temos desde a informática, engenharia, medicina, biologia, química e física. E o grafeno, né, por ser um material puramente de carbono, então ele vem contribuir muito com isso, né? O próximo slide, por favor. Aqui nós temos o início, né, quando surgiu o tema grafeno em 2004, né? Então se nós formos ver em termos de material, é um material muito novo, com 17 anos de vida em relação aos outros materiais da química, né? Então nós tivemos aí uma grande evolução. A nanotecnologia ela veio para contribuir como uma ferramenta nova para poder ter novos tipos de materiais para soluções, então, que até então não tínhamos, né, antes dessa época. O próximo slide, por favor. Agora nós vamos falar do grafeno, né? Existem vários tipos dele, né? Mas não só o fato de ter o grafeno, em si nós precisamos ter a maneira de como introduzi-lo no processo, de que maneira que ele vai se comportar com as matrizes poliméricas, né? Então, todo esse rearranjo dele é muito importante. E lógico que, dependendo do tipo do grade que você vai trabalhar, tem uma técnica específica de processo de acordo com cada área da ciência, seja nos compósitos, seja nas tintas, seja nos plásticos, né? Nas borrachas, né? Em outros materiais, até mesmo nos metais ou na cerâmica, né? Existem vários processos diferentes para que se possa obter o resultado. Próximo slide, por favor. Aqui uma definição, né, bem simples, né, a definição básica do grafeno.
E uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre o grafeno é o seguinte, é que ele é um material puramente carbono, quer dizer, a maior parte da nossa vida, da nossa constituição como seres humanos também é carbono, né? Então, ele é uma compatibilidade, digamos assim, muito amigável, né? Ele é um material, com relação ao meio ambiente, ele é um material acessível ao meio ambiente, é um material compatível com o meio ambiente, né? Só que ele está numa organização diferente de como que esses átomos de carbono estão organizados. E através disso que aí vem as suas aplicações, né? Conforme a organização que ela é feita, né? O próximo slide, por favor. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, né, nessa apresentação. Opa, acho que tem um anterior. Deixa isso. Como que ele vai se organizando, né? Então, como o grafeno ele se comporta como fosse uma malha, né? Então, essa malha ela tem diversos tipos de comportamentos, como que ela se adequa com uma matriz polimérica, como que é a distância dela, né? A distância dessa malha de grafeno, ou desse, digamos assim, vamos chamar de lençol de grafeno, como é que ele está em relação à matriz polimérica, como que ele pode, qual é o distanciamento, como que esse comportamento é feito e de que forma que ele é rearranjado. Então, esses processos, esses detalhes do processo, né, tem a ver com os aditivos adequados, junto com a funcionalidade do grafeno, e tem que ser funcionalidade dele, para que isso possa criar a realidade em vários produtos, né? O próximo, por favor. Então, como nós já sabemos, né, já ouvi uma palestra dos outros colegas, nós partimos do grafite, e existem N processos para se obter os produtos de grafeno, né? Nós podemos ter o produto, mas nós temos o produto grafeno e nós temos que dar sequência na cadeia para que gere negócio. Então, quer dizer, como é que agora eu peguei um material grafeno, como é que eu vou agora incorporar ele num polietileno, num polipropileno, no PVC, como foi falado, né? Num elastômero, né? Então, quais são as particularidades? Não é simplesmente colocar o material lá. Então, tem um processo de edição, tem uma ordem correta de edição, né? E tem a técnica das variáveis do processo, para que quando ele tiver terminado como produto final, ele vai obter os resultados que desejamos. É lógico que os ensaios vão dar essa resposta para a gente, se está compatível ou não com aquela especificação de engenharia. Mas o processo é importante, não só da fabricação dele, mas como da continuidade ao próximo passo. Próximo, por favor. Uma coisa, né, que nós vimos muito interessante dele é a resistência dele, a parte mecânica, desgaste, ele tem abrasão, umidade, resistência química, térmica, né? Então, quer dizer, ele tem várias funcionalidades muito importantes. Então, dependendo da aplicação, você vai utilizar aquela melhor condição dele naquele processo e aquela propriedade que você quer em destaque. E para isso precisa ter o caminho correto. Então, o grafeno ele não pode estar simplesmente sozinho. Então, tem os aditivos corretos, é como se fosse conduzir ele até o ponto para que ele possa dar continuidade àquela sua propriedade da qual aquele estudo de engenharia está sendo pedido, né? Então, é a parte de como organizar ele. Quer dizer, ele está dentro do universo junto com a matriz polimérica, como que esse universo se comporta, né? Então, como organizar isso, né? Então, esse é um bom passo. A parte elétrica dele, né, nos traz muitas informações, né, importantes, até mesmo por causa do comportamento dele. A gente vai ver mais à frente numa transparência. Bom, além das outras propriedades de flexibilidade, né, a parte de gases, como uma peneira, né, como fosse uma barreira mesmo, né, uma barreira, digamos assim, de uma estrutura hexagonal, que forma que nem fosse uma rede, né, que nem fosse uma rede de pesca, vamos chamar de uma maneira bem mais simples, em qual você vai obter e vai reter o que você precisa. Então, ele tem essa propriedade, né, de organizar isso de uma maneira, de ficar dentro do material, então ele tem que saber como colocá-lo dentro do material para que ele se comporte dessa forma como uma rede, né, e ele possa ter esse resultado importante. Próximo, por favor. Próximo, vamos falar agora um pouco mais das aplicações, né? Então, nós vimos aqui que existem aplicações em tintas, em revestimentos, em materiais compostos. Vocês vão ver que tem umas lâminas, uns slides aqui,
Por que ele é tão importante na área de compósitos, né? Na área de tintas, na área de revestimentos? Por que o compósito foi o primeiro assim, material que, né, até um colega mostrou um gráfico, uma quantidade muito grande de trabalhos na área de compósitos, né? Vocês vão ver o porquê, o motivo, né, dessa área para o compósitos, que eu tenho lá a fibra, eu tenho minha matriz polimérica, como é que o grafeno vai se comportar, né? Como é que essa fibra ela vai estar molhada ou não com a resina, como é que está essa compatibilidade da matriz polimérica com a fibra, e como é que o grafeno fica ali no meio, né? Como é que tudo isso se comporta para me dar as propriedades mecânicas. Então, isso é muito importante, o mecanismo. O próximo slide. Não, por favor, pode voltar um pouquinho. Vou falar aqui um pouquinho mais da impressão 3D. A impressão 3D, a gente vê que, aos poucos, ela, né, começa a ter um mercado diferenciado em algumas peças especiais, né? Então, nessa área, já se começa, já tem produtos, né, tem projetos, né, de impressão até em escala industrial, né, e também na área de coletes balísticos, né? Então, tem uma coisa muito interessante nessa área de polímeros aí. E os lubrificantes de baterias, né, que é uma outra área de eletrônica muito interessante, a área de baterias, onde o grafeno vai contribuir, né, e muito a durabilidade das baterias do futuro. O próximo, por favor. Aqui as aplicações em compósitos. Então, uma das aplicações, né, em compósitos, as possibilidades dele, né, na área automotiva, vem reforços de teto, capô, para-choques, né, para efeito de resistência à colisão, quer dizer, absorver ondas de choque, dissipar essas ondas de choque, a resistência do material em si, né. As tintas com grafeno, a durabilidade dela, a resistência dela, seja material de partículas de poeira, de areia, né? Enfim, que você pode ter em contato, você vai ter uma resistência muito maior com ela, né? O próximo slide. Na área eólica, né, tem uma coisa importante, não só os reforços das pás, né, que vão estar com uns valores das tensões mecânicas bem mais elevados, como também as tintas e os revestimentos, né? Até porque esse tipo de produto, digamos assim, né, a energia eólica, ela tem o custo da manutenção de uma parada dela é muito alto. Então, quando você tem materiais com melhor resistência e durabilidade da tinta, do revestimento desses materiais, você tem o quê? Você aumenta, né, digamos assim, o seu tempo de manutenção. E isso, para quem faz a manutenção atualmente, né, é muito importante esse tempo, porque isso envolve custo. Quanto menos, né, quanto mais manutenção precisar fazer, maior vai ser o custo. Então, com isso, você consegue amenizar os impactos de custo. Se você tem materiais muito mais resistentes, né, que pode trabalhar nas condições de várias intempéries, né, com várias variações de temperatura, de material particulado, né, que incide diretamente na pá, como desgaste, né, da própria, não só do revestimento, da tinta, como também do material, mas como a resistência como um todo, né, do equipamento. Então, isso é uma contribuição muito grande na parte eólica. O próximo, por favor. Perfis especiais. Então, o que seriam esses perfis especiais? Existem vários objetos, né, que podem ser colocados, tem vários tipos de hoje que trabalha com polietilenos, com pó de serragem, na área de construção civil, né? É uma contribuição muito grande, porque eu tenho materiais que podem substituir as atuais a madeira. As madeiras você tira uma parte de ficar a parte de desmatamento, e você pode criar materiais muito mais resistentes, né? E podem ser reciclados justamente com a parte de grafeno, e outro para grandes construções, né? Então, na área da construção civil é importante, né? Mais uma. Opa, isso. Na área naval, a anterior, por favor. Isso. Na área naval, existem a resistência mecânica das embarcações, né? É uma das coisas que é muito importante. Outra coisa importante é justamente com os revestimentos, né? Ou os coatings, que eu posso colocar um determinado tipo de componente do grafeno, um grafeno com uma determinada função, com outro tipo de aditivo junto com ele, trabalhando os dois juntos, né, para evitar, por exemplo, incrustações de mexilhões,
né? Então, é uma tecnologia que, como o mexilhão, para fazer manutenções, né, é muito complicado nas embarcações. Então, isso é o futuro, né, que esses tipos de mecanismos da área microbiológica, né, podem ser trabalhados de uma maneira que você evite esse tipo de manutenção numa embarcação. Além da resistência do próprio material compósito, né, incorporado o grafeno dentro do material compósito também. Além dos vernizes também com esse tipo de característica. Outras aplicações importantes, né, nas áreas dos esportes, então tem as bicicletas, motos, arcos, né, de flecha, que foi comentado, raquetes de tênis, varas de pescar, né, até equipamentos, né, da Paralimpíada, né, que os nossos atletas aí utilizaram, alguns deles já começam a ter esse tipo de produto também nessa área, na área médica, né, área de bioengenharia. O próximo slide, por favor. Na área de segurança, né, nós temos algumas coisas muito interessantes, principalmente na área balística, né? Então, a resistência, aí a parte mecânica, né, que a gente está preocupada com a parte mecânica do grafeno, devido às suas resistências mecânicas, você pode produzir produtos, né, com uma funcionalidade diferente. Por exemplo, aqui, capacetes, né, os coletes, né, balísticos, tipos, né, de armamentos com alguns componentes também, com grafeno, o sistema, né, do capacete para resistência, né, a diversos tipos de projéteis também. Tá? O próximo slide. Algumas peças especiais estratégicas, né, peças de drones, né, de vantes também, peças estratégicas, né, de tratores ou tanques, enfim, todo o material aí de logística, né, importante nessa área. Então, tem alguns materiais que antes tinham uma fadiga, né, e hoje estão sendo substituídos essas peças com grafeno, né, devido à sua alta resistência mecânica. Então, é excelente para esse tipo de aplicação, né. O próximo slide, ele mostra aqui um cientista, né, preparando um material compósito, né, de uma aeronave americana, uma aeronave militar, e ele preparando esse material, uma parte da peça, né, com esse tipo de material. Por quê? Ele tem que ter um excelente, né, peso específico para a aeronave, ele tem que ter uma excelente resistência mecânica, né, e o mais importante, né, as manobras, as tensões que são feitas num tipo de aeronave dessa é muito alta em relação a uma aeronave comum civil, né? Então, as tensões que são feitas aqui, e lógico, sem falar da parte, né, eletromagnética, aí vem a tinta com o grafeno, especificamente com a parte eletromagnética, a parte de radares, e tem outras funcionalidades aí muito importantes, né, com relação a isso, né? O próximo slide, por favor. Aqui, colocamos aqui um exemplo, né? Então, até citei aí duas patentes, uma de 2006, a outra de 2017, uma patente recente, né? De uma aeronave especial americana, uma aeronave de combate, né? Bem sofisticada, que utiliza grafeno na sua composição do seu material compósito. Quer dizer, ela tem um material compósito, né? Revestida com grafeno, tá? Até por causa do nível de velocidade que ela trabalha. Tá? São tensões muito altas com relação a isso. Aqui, né, tem uma foto aqui do lado direito, vocês terem aí, ela está escoltando, né, uma aeronave americana. Bom, outras aplicações em plásticos, né, uma das aplicações importantes aí está relacionada na área de TI, né, são os dissipadores de calor, os coolers, né, eles trabalham hoje com sistemas, né, de durabilidade do cooler, né, com relação à parte térmica. Então, aí o grafeno ele veio contribuir, né, com a sua resistência térmica, ele é carbono, quer dizer, não vai ter problema algum com relação a calor, né? Então, ele dá uma durabilidade muito maior nesses tipos de produtos, né? O outro slide, por favor. Na área de telefonia, né, já existem algumas aplicações aqui, os bilionários americanos, né, eles utilizam esse tipo de equipamento em forma de teste, né? Aqui temos aqui no pulso do rapaz, a Samsung fez também um tipo de produto celular, uma pulseira, né,
tem várias funções, não só de celular com grafeno, né? E aqui o nível de transparência, né? E outra, a quantidade de energia que é utilizada por esse tipo de equipamento, né? Aqui não vou entrar na parte eletrônica do equipamento, mas sim como material, né? Como material que é um material do futuro, né? Então, já existe isso, né? Isso aqui é um futuro que está muito perto da gente, né? Então, as empresas de telefonia, né, vão trabalhar com isso. Existem vários componentes nas antenas de celulares que já tem material de grafeno lá dentro, né? Até mesmo para poder trabalhar com os tipos de ondas especiais, né, que estão aí para poder entrar no nosso país, né? E essa área é uma área muito promissora, não só na fabricação do equipamento celular, como nos componentes, né, das torres de transmissão também. Tá? Próximo slide, por favor. Aqui uma aplicação muito importante, né, como eu comentei no início, falando da impressão 3D. Né? Então já temos hoje, né, a parte do material para fazer a impressão 3D com grafeno. Né? Então, dependendo da peça que você precisa, ou o ensaio que você vai submeter essa peça, né? Como ele tem resistência química também, então dependendo do tipo de produto ou de peças de engenharia, seja ela automotiva, naval, aeronáutica, aeroespacial, dependendo da peça, o grafeno entra com várias propriedades, né, que ele já tem, né, além da mecânica, mas a parte aeroespacial, por exemplo, na parte eletromagnética. Né? Então, ele tem muitas funções importantes e ele já está trabalhado. Né? O próximo slide, por favor. Aqui um experimento, né? Isso aqui é uma impressora gigante na universidade, né, americana, que foi feita, essa universidade trabalha, né, com ensaios para a Marinha Americana, onde eles fizeram uma embarcação, né, utilizando o material de impressão 3D com grafeno. Tá? O próximo slide, por favor. Aqui a embarcação já está pronta. Né? E aí eles vão colocar, que é o próximo slide, né? Em teste. Né? Então, uma embarcação aí feita com grafeno, né? O primeiro, né, barco, digamos, com grafeno. E nessa universidade eles fizeram vários testes, vários ensaios, né? Com aquela impressora, para poder trabalhar direitinho, quer dizer, o material polimérico com o grafeno correto, né? Com os aditivos para trabalhar junto com esse material na hora que a impressão está sendo executada, né, na deposição do material, para poder chegar nesse resultado que vocês estão vendo aqui. Né? Esse barco aqui tem em torno de 2,2 toneladas, 30 metros de comprimento, 6,5 metros de largura e 3 metros de altura. Tá? Foi o primeiro a ser feito com o material de grafeno. Nas tintas, né? Então, hoje já tem tintas, que é chamada de tinta ecológica, que é utilizada na Espanha, ali na região do Mediterrâneo, né? Naquelas cidades ali, bem no litoral do Mediterrâneo, onde já tem tintas especiais, já colocada uma quantidade estudada com a equipe de tintas, né? Lá da região, os fabricantes da região, com a quantidade de grafeno. Além da resistência da tinta, tem várias contribuições que essas tintas já estão sendo comercializadas na Espanha, tá? Então, uma das aplicações importantes. Essa transparência mostra uma tinta condutiva, né? Os colegas já falaram sobre tinta condutiva, mas aqui tem uma ideia de uma matriz polimérica, né? De um poliuretano monocomponente, né? Que pode trabalhar com vários substratos e várias aplicações diferentes. Né? Então, você tem essa tinta que faz adesão em vários substratos. Né? Depois a gente vai ver por que desse mecanismo de adesão, que o grafeno tem um segredo dentro dessa área de adesão. Né? A gente que já estuda adesão há muitos anos, né? A gente percebeu algumas coisas muito interessantes sobre esse mecanismo da adesão, né? Que o grafeno ele tem uma particularidade especial sobre o mecanismo, como essa adesão é feita na interface do material. Né? Então, aqui, reparos de celulares, notebooks, controle remoto, trilhas de placas, circuito de peça, quer dizer, as utilidades da tinta. Né? Aqui é somente um exemplo de uma tinta de grafeno, que é diferente daquela tinta imobiliária, né? Que é utilizada lá na Espanha para poder fazer outro tipo de resistência térmica. Né?
O próximo slide, por favor. Aqui é um trabalho científico, né, na qual o pesquisador ele fez uma tinta, aplicou ela num papel, né, ele colocou num papel uma tinta com grafeno, uma tinta condutiva, né, e colocou um LED e aplicou a corrente, né, no papel lá onde ele começou a sua tinta. Então acendeu o LED, né? Então vocês verem o nível de corrente que foi passado, que foi o suficiente para acender um LED. Isso aqui é o trabalho dele, foi um trabalho publicado em 2020, né? O ano passado esse trabalho foi publicado, e ele mostra, né, quer dizer, uma das aplicações importantes que vem ser o futuro trabalhando com a área de LEDs, né? Aí existem N aplicações aonde o LED vai. Então, dependendo do componente, aonde que esse LED vai, ou o produto que ele vai ser feito, né, você pode utilizar a tinta e colocar os LEDs para acenderem em função da tinta. Quer dizer, é uma nova aplicação, uma nova possibilidade de negócio, né, nesse tipo de aplicação, né? Só que tem que ter o aditivo junto com o grafeno, né, o funcionalizado, quer dizer, o grafeno vai ter que ser funcionalizado para essa função específica, né, para poder ter esse resultado. Aqui é um hotel em Portugal, né, em qual aqui somente uma representação das suas células solares, né, para obter a sua energia do hotel. Ele utilizou somente placas, né, que teriam com grafeno junto, porque ele queria ter o máximo possível de energia elétrica, né, em função do sol. Então esse hotel aqui em Portugal, ele já colocou isso no hotel, e o hotel está funcionando muito bem com essas placas, que é uma outra área muito importante, a área da energia, né, da parte de energia solar, que vem contribuir para digamos assim, um ganho a mais de energia utilizando o grafeno, tá? Que também tem uma particularidade ali para poder trabalhar. Aqui, uma coisa importante, né, nesse slide, essa parte, quando foi falado de funcionalidade do grafeno, ou colocar os componentes corretos junto com ele para incorporar no processo, o grafeno ele tem um comportamento muito especial quando ele está em contato com uma superfície, né? Então, nós fizemos as nossas pesquisas, nossos levantamentos, nossos ensaios, e chegamos numa conclusão em que o grafeno, quando está com a superfície, ele forma uma espécie de uma corrente, e essa corrente ela tem um caráter quântico, né? Então você pega o princípio do efeito de Casimir para poder entender essa proximidade com a interface. Então o grafeno ele faz um comportamento totalmente diferente com a interface do material, e isso é o que dá o grande resultado, né, desses painéis, principalmente nos painéis solares, né, onde é importante essa captação dos raios, dos comprimentos de onda, e essa absorção, e com o grafeno na interface, como é que ele depois vai conduzir essa corrente, tá? Então é bem interessante essa parte do efeito Casimir. Aqui, né, por que do efeito Casimir? As pesquisas, né, que foram realizadas com o efeito Casimir, utilizando o grafeno, tem a ver com a distância entre o que o grafeno vai ficar da interface. Lógico, ele tá na interface, mas existe uma interação ainda quântica, né, dele, daqueles átomos de carbono, todos com aqueles hexagonais, né, que digamos, chamamos de rede, né? Essa rede ela tem um campo, e esse campo tem essa distância, e essa distância tem uma quantidade de energia, né? Além das ligações que podem ser feitas na interface do material, existem outras forças, além das forças de Van der Waals, as forças de London, né? Vai para outros tipos de forças, que esse comportamento dele é o que vai dar um excelente resultado, né? Bom, agora vamos chegar em algumas conclusões, né? Aqui as propriedades com redução de peso, versatilidade, né? A parte de durabilidade, ambientalmente alinhado com a natureza, já que é um material, né, de carbono, né, que vem ter tudo com a gente, né? E a parte que cada caso requer uma solução funcionalizada, então não é tão simples, né, ser colocado, né? Bom, essa figura eu coloquei aqui, né, e deixa a última figura aí, a nossa diretora de operações, a Sama, vai falar sobre ela. Essa figura tem uma mensagem muito importante,
né, que é o que o Brasil assinou, né, esse ano, que é o Acordo Artemis. Então, através do Acordo Artemis, existem várias aplicações, né, que vão precisar criar materiais com grafeno, né? E outra coisa importante é que o grafeno, né, ele é a base, ou podemos chamar da viga mestra, né, o que se aprende com o grafeno, não só na produção do grafeno, mas na aplicação do grafeno, ele é a base, um pilar mestre da próxima ciência, quer dizer, o avanço da ciência, que são os metamateriais. Então, o grafeno, ele é como fosse a viga mestra, né, dos estudos dos metamateriais. Bom, muito obrigado, né, por vocês terem assistido essa palestra, né, e eu passo aqui agora a palavra para a Sama, né, sobre o último slide. Muito obrigado. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Pode passar para o próximo slide. Bom, essa última imagem representa nós aqui da Polistel e o nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, pronto nessa nave para agregar todos os conceitos que o Dr. Vanderlei falou e para embarcar nessa jornada de evolução na tecnologia do grafeno com as empresas parceiras que estiverem interessadas. Eu agradeço muito a atenção de vocês e deixo aberto agora para perguntas que possam ter surgido na nossa apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, ótima apresentação, muitas informações interessantes, temos perguntas sim. Uma delas, o grafeno para uso em polietileno é líquido ou já tem master batch com bons resultados em propriedades mecânicas? Para master batch, nós deveríamos fazer exatamente um direcionamento do grafeno, obedecendo às propriedades e a quântica, né, que o Dr. Vanderlei falou. Então, nós estamos trabalhando para que isso seja realidade. Nós estamos aprendendo em aplicações que já existem para nós transformarmos aqui no Brasil e através dos parceiros que a gente estiver conseguindo. Ok. Em relação a tintas, né? Muito foi mencionado do grafeno em tintas em diversos estudos. Como vocês veem o andamento desse desenvolvimento, mas já em fase de comercialização? Ou seja, quando poderão ser comercializadas essas tintas? Olha, conforme todos os palestrantes falaram, e nós também assinamos, cada tipo de grafeno requer vários tipos de testes. Portanto, a partir do momento em que uma empresa se interessar em fazer um desenvolvimento, nós temos que adentrar no nosso laboratório de P&D e mostrarmos para eles uma solução. Porque se nós mandarmos tal e qual, o material tal e qual em pó, ele vai tentar e vai desistir. Vai entrar naquela zona da morte que o Alexandre falou. Então, a gente está trabalhando nisso, com parcerias com vários laboratórios aqui do Brasil, para que a gente possa, equipamentos que nós não tenhamos aqui, já adquirimos alguns, como por exemplo por ultrassom, para fazermos as dispersões necessárias para o grafeno. A última pergunta para a gente encerrar. Como a Polistel vê o uso dos produtos com grafeno no Brasil? Quais os mercados com maior potencial de uso? Bom, nós, na verdade, estamos iniciando pelas 3 áreas mais fortes que nós temos, que são plásticos, são compósitos e tintas. Tá. Então, nessas 3 áreas, nós estamos iniciando o processo. Acreditamos, até por já ter feito esse levantamento no Brasil, que as outras áreas, como áreas, por exemplo, que trabalham com meio ambiental, as áreas da agro, né, mercados agro, também vão entrar nesse mercado. Porém, nós vamos trabalhar inicialmente com essas 3 grandes áreas onde nós somos bastante representativos. Ótimo, então tá bom. Outras perguntas eu encaminho para vocês por e-mail. Aí vocês respondem diretamente, tá? Mas como prometido, a gente tem que fazer algumas boas entrevistas ainda para publicação no site e no informativo, porque ficaram várias perguntas sem serem respondidas aí sobre o grafeno, tá bom? Então, olha, muito obrigada. Até a próxima
se Deus quiser, né? Muito boa sorte para a Polistel e parabéns pelo desenvolvimento. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.